até o verso 13. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9 a 13. Diz assim, poderosa palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, ou esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Amém. Oremos, irmãos. Deus maravilhoso, pedimos a tua misericórdia, a tua luz sobre nós, Pai, nessa noite. Nos ajuda a entender, Senhor, qual é a tua vontade para a nossa vida. Em textos, Deus, às vezes difíceis de compreender, de aplicar, como o texto de hoje pela manhã, ou um texto talvez mais duro, como esse, Pai, pela noite. Nos ajuda, Senhor, temos a sabedoria de aplicarmos primeiro em nossa própria vida, assim pensarmos, Deus, na nossa igreja, na nossa família, e Tu seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos abençoa, Deus, nessa noite. Amém. Irmãos, se tem uma virtude, né, um valor que tem sido corrompido na nossa geração, é o amor, né? O amor tem sido usado como desculpa para fazer várias coisas. O amor tem sido um instrumento, né, a bandeira para criar movimentos e fundamentar certas práticas, tudo em nome do amor, não é isso? A gente cria teorias, ideologias e valores, novos movimentos de conduta na sociedade, e a gente dá desculpas do modo como a gente mesmo age em nome do amor. Foi por amor que eu fiz isso, foi porque eu amava falando de tal e tal e tal. Então, o amor tem sido a virtude, né, o valor mais corrompido. Não é à toa que a Bíblia diz que Deus é amor. Então, uma das maneiras muito eficazes, se a gente puder dizer assim, de se voltar contra Deus é corrompendo o amor, criando uma nova teoria do amor. O que significa amor? O que é amar de verdade? Mas nós sabemos o que é amor. Deus é amor. Ele provou o seu amor enviando o seu Filho na cruz para morrer por nós. Ele disse, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e deu o seu Filho por nós. O amor, então, ele é pintado de sangue. O amor, ele é fundamentado em algo que para o mundo é escândalo, é uma loucura. Mas para nós é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então a gente vai tratar hoje de algo que, por difícil que seja de compreender, é uma prova de amor a Deus, uma prova de amor à igreja, uma prova de amor ao ser humano, ao próximo. O apóstolo Paulo ele vai fazer menção aqui no verso 9 de um texto que ele havia escrito antes. Vocês notarem aí, o versículo 9 diz assim, já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Vocês notaram aí que ele começa essa parte do texto falando de uma carta que ele já havia escrito antes, certo? Então a gente pode confirmar aqui nesse versículo que o apóstolo Paulo já tinha escrito uma carta antes da chamada carta 1 de Coríntios, né? Que está na Bíblia. Essa observação é interessante, antes da gente passar para o assunto. A gente aprende com isso, irmãos, que os apóstolos escreveram outras coisas, além daquilo que está aqui. Coisas que contribuíram para a igreja na época, certamente. Eles falaram coisas que foram inspiradas por Deus, mas que não está registrado na Escritura. O que a gente deve pensar a respeito disso? Que a gente não tem a Bíblia completa? De forma alguma. Pelo contrário,
É maravilhoso a gente entender que a Bíblia, a formação da Bíblia, do cânon bíblico, é um trabalho da providência de Deus. E ele deu exatamente aquilo que ele queria dar para a igreja durante todo o seu tempo. Tá? Então, é importante a gente pensar nisso, porque Deus, na sua sabedoria, ele deu para nós aquilo que é suficiente. Ele não deu para nós tudo o que ele revelou na história. Ele deu aquilo que era suficiente para a igreja. Então, os profetas, na época do Antigo Testamento, falaram coisas que não foram registradas na Bíblia. Mas na Bíblia a gente tem aquilo que é suficiente para a nossa salvação. A gente pode confiar nesse livro tranquilamente. Ao que parece, irmãos, essa primeira carta que Paulo escreveu antes da primeira carta aos Coríntios, ela foi perdida, né? Paulo, ele tinha advertido os coríntios para que eles não se associassem, para que eles se separassem dos impuros. E os coríntios não haviam entendido exatamente o que Paulo falou. Eles acharam que Paulo estava falando uma coisa muito impossível de cumprir. Eles entenderam que Paulo estava mandando que eles parassem de se associar com as pessoas, absolutamente com as pessoas que não são crentes. Ou seja, não trabalhe mais, não negocie com uma pessoa que não é crente. Mais ou menos aquilo que os amishes fazem, né? O que os monges fazem, as freiras fazem. Não exatamente isso, mas de se enclausurar no lugar e não falar mais com ninguém. Então não era isso que Paulo está falando. Ele está dizendo, não se associe com os impuros de dentro. Certo? Ele fala, não, eu já tinha escrito antes que vocês não vos associassem com os impuros. Aí no versículo seguinte ele vai explicar quem são esses impuros. Ele fala dos crentes, das pessoas que falam que são crentes. Tá? Os impuros aqui, ele usa uma palavra relacionada à imoralidade sexual. Uma palavrinha que vocês já ouviram muito, é a palavra porneia. Vocês imaginam, né? Essa palavra deriva outras palavras em português, né? Como pornografia, por exemplo. Então, é uma palavra que está relacionada à imoralidade sexual. Essa palavra, ela pode ser traduzida por adultério, por fornicação. Então, na verdade, a ideia aqui é de um arranjo grande de imoralidade sexual. Não apenas o adultério em si, a traição em si, mas tudo aquilo que está dentro do 7º mandamento. Tá? Então, a escravidão da sexualidade, dos pecados sexuais, isso vai do adultério até uma série de coisas. E ele diz, aqueles que praticam isso dentro da igreja, vocês devem se dissociar dessas pessoas, separar dessas pessoas. Certo? Pela manhã, aqui na igreja, quem tem vindo pela manhã, quem não tem vindo por algum motivo razoável, tudo bem, mas quem não tem vindo porque está dormindo, porque por preguiça está fazendo outra coisa, está pecando, tá? Quem é membro dessa igreja, escute isso. Não vos associasseis, isso faz a gente lembrar do texto de Levítico. Hoje pela manhã a gente meditou no texto que fala da lepra. E as pessoas que eram atacadas de lepra, que a gente viu que não era exatamente a lepra, a doença, elas tinham uma chaga na pele que faziam que elas se tornassem cerimonialmente impuras, elas tinham que ser afastadas do arraial. E essa é exatamente a linguagem que Paulo usa aqui, quando ele trata da disciplina eclesiástica. Ele fala, não se associe com essas pessoas. No final da sessão ele diz, expulsa de vocês esse malfeitor. Tá? A palavra é uma expressão muito forte, né? É que Paulo usa. Então pela manhã a gente viu aqui, expondo o livro de Levítico, a gente tem visto esses casos em que uma pessoa precisa ser afastada da igreja, afastada do arraial, afastada da comunidade de Israel. Tá? Como uma pessoa que toca numa coisa morta, tá? Uma pessoa que come determinada comida, ou uma pessoa que é atacada com determinada doença. Ela tem que ser afastada. E a gente tem visto pela manhã que tudo isso é um símbolo para o pecado. O que significa o pecado? E como o pecado leva à morte e à separação de Deus. Então, vocês devem perceber que é a linguagem que Paulo está usando, irmãos. Tá? Preste atenção nisso. Paulo está aplicando aqui o princípio da lei de Moisés no tratamento de alguém que é marcado pelo pecado. Não de alguém que peca, porque todo mundo peca. Não há ninguém que não peca. Mas alguém que é marcado pelo pecado. Alguém que tem uma ferida inveterada, né? Alguém que tem uma chaga que mostra que está danificando a vida daquela pessoa. Então é assim que Paulo vai tratar. Ele vai tratar como alguém que está com uma chaga e deve ser afastado para que a chaga não se espalhe. Então o pecado ele é exatamente isso, é uma doença, é como a morte. Uma doença que representa a morte, por isso o pecador ele tem que ser afastado. É como se ele estivesse se afastando da própria vida, que é Deus. O pecado me separa de Deus. É isso que o profeta diz.
O pecado faz separação entre Deus e os homens. A gente é separado de Deus. Nós somos separados de Deus como o Oriente fica distante do Ocidente, por causa do pecado. O que Deus faz, então, quando Ele salva a gente? Ele reaproxima a gente dele. Como é que Ele faz isso? Purificando a gente, limpando a gente, limpando as nossas feridas, curando as nossas chagas, certo? Então, Paulo diz assim, não vos associeis com ele, não se relacione com essas pessoas, afastem de vocês. E ele vai explicar de quem que ele está falando. Para que vocês compreendam esse princípio, como é que Paulo vai desenvolver ele, eu vou já adiantar um texto para vocês, se vocês virarem aí a página, em 2 Coríntios capítulo 6, ou melhor, irem para a segunda carta de Coríntios, capítulo 6. Vão lá para 2 Coríntios capítulo 6, irmãos, verso 14. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Aqui não é a mesma coisa, porque ele está falando da gente não se associar com os incrédulos. E em 1 Coríntios ele está falando para não se associar com os hipócritas que se dizem crentes. Mas o princípio ele se abre, né? A gente então deve entender como a coisa fica séria, como ela se desenvolve. 2 Coríntios 6, 14, até o capítulo 7, verso 1, diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio diz: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai. Vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Quero que vocês percebam uma coisa, irmãos. Paulo ele faz um movimento aqui de dentro para fora, de fora para dentro. Presta atenção. Em 1 Coríntios, no nosso texto, Paulo está dizendo que a gente deve se separar do impuro do nosso meio, colocando ele para fora. Em 2 Coríntios, ele fala que a gente deve se separar do incrédulo, saindo do mundo para dentro da igreja. Separando do mundo para dentro da igreja. Então são dois movimentos que se fazem, né? Então a gente se separa do mundo e a gente separa o mundo da igreja. Esse é o princípio que Paulo trabalha nas duas cartas, né? Então você precisa ter muita sabedoria para aplicar isso aqui, que são duas coisas distintas. Porque em uma ele diz assim, eu não estou dizendo que vocês devem se separar dos incrédulos, mas na outra ele diz, eu estou falando que vocês não devem se juntar com os incrédulos. Vocês compreendem, então, que deve ter muito cuidado na maneira como a gente se relaciona com o mundo lá fora. De certo modo, a gente não pode fugir do mundo. Por outro lado, a gente deve sair do mundo. Sair do mundo. Em Efésios capítulo 5, verso 11, Paulo diz assim, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. E em 2 Tessalonicenses 3,14, ainda usando essa linguagem, Paulo diz assim, caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o, nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Então aqui é a aplicação da disciplina, tá? Então o caso exatamente é esse, irmãos. O que aconteceu? Vocês lembram? O rapaz cometeu um ato grave no meio da igreja. O pecado dele não estava sendo tratado. Então Paulo ordena que esse rapaz, que dormiu com a esposa do seu pai, ele fosse expulso do meio da igreja, fosse disciplinado, afastado da igreja. Uma vez expulso, as pessoas não deviam se associar com ele. Certo? Escutem isso aqui é uma ampliação da disciplina. Ele é expulso da igreja e ele diz, não vos associeis com o impuro. Ou seja, não demonstrar vínculo, aprovação, como se estivesse tudo bem, quando não estava tudo bem. Não vos associeis. Era uma pessoa imoral, escravizada pelo pecado, e foi afastada por decisão da igreja. Então, não faz sentido isso. Vamos desenvolver isso melhor. Veja o verso 10, por favor. 1 Coríntios 5, verso 10, assim. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Vejam só então, Paulo deixa claro
Quando ele fala para a gente não ter sociedade com os impuros, aqui ele não está falando dos incrédulos, das pessoas que não são crentes. Senão a gente ia ter que parar de trabalhar, não ia poder fazer faculdade, não ia poder ir na venda da esquina, a gente não ia poder entrar em qualquer tipo de sociedade com esse mundo. Não é isso que ele está falando, isso é impossível da gente fazer, a não ser que a gente vire um monge ou uma freira. A gente ia ter que viver enclausurado. Mas nós somos chamados para fora, não é isso a igreja? A gente é chamado para ir ao mundo e levar o evangelho. Então isso é impossível de ser feito e não está dentro do nosso, daquilo que Deus chama a gente para fazer. Mas Paulo quis dizer que a gente deve, irmãos, se afastar sim dos que se dizem crentes, mas vivem como o mundo. É isso que Paulo está tratando aqui. Então automaticamente a gente lembra de uma oração de Jesus. Antes de morrer, Jesus orou pela igreja em João 17, verso 15, ele diz assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Então Jesus, quando ele orou ao seu Pai, não pediu a Deus que a gente fosse tirado do mundo. Ele não estava orando que a gente fosse para o céu. Não chegou o tempo ainda disso. Mas a gente deve ser guardado do mal no mundo. Isso é importante. Vejam só então. Nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Escute, grave isso. Nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Mas algumas pessoas entendem assim: nós estamos no mundo, ou melhor, nós não estamos no mundo, mas nós somos do mundo. Então as pessoas dizem: eu saí do mundo, vim para a igreja, mas eu sou do mundo. Entenderam? A pessoa sai do mundo, ela diz: eu não estou no mundo, mas eu sou do mundo. Não foi isso que Jesus nem Paulo ensinaram. Eles disseram: nós estamos no mundo, nós não somos do mundo. Não fomos tirados do mundo, mas nós não somos do mundo. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Em 1 João, irmãos, capítulo 5, versos 18 e 19. Abra sua Bíblia, por favor. Primeira carta de João, capítulo 5, versos 18 e 19. 1 João, capítulo 5, versos 18 e 19. Primeira João 5,18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Vamos juntar aqui essas duas verdades que Paulo e João estão trabalhando. Vejam só. Quando uma pessoa é expulsa, o apóstolo Paulo diz assim: ela é lançada no mundo, ela é entregue a Satanás. Entenderam? Por quê? Aí João diz assim: o mundo jaz no maligno. Então, quando uma pessoa é lançada no mundo, Paulo diz, ela está sendo entregue ao maligno. Porque ela está sendo lançada no mundo e o mundo jaz no maligno. Então, Paulo diz, quando ela é expulsa, ela é entregue a Satanás. Nós não temos comunhão com o maligno. Então, ela deve ser tirada do meio de vocês. Quero que vocês gravem bem isso na mente de vocês, porque essa é a linguagem que Paulo vai atribuir à pessoa que vive no pecado. Paulo diz assim: esse jovem, ele está afundado no pecado. Aí João diz assim: aquele que nasceu de novo não vive pecando. Irmãos, isso é uma diferença fundamental. Porque eu peco. A gente peca, a gente vai sempre pecar. Mas é uma distinção fundamental. Eu não vivo pecando. Eu sou pecador, mas uma vez que eu vivo pecando, então eu estou sendo dominado pelo maligno. Vamos ver como é que isso fica mais sério. Volte lá para o verso 11, 1 Coríntios 5, verso 11. 1 Coríntios capítulo 5, verso 11, diz assim: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão,
for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Vejam só que coisa impressionante Paulo diz assim, aqui. De certo modo, irmãos, o apóstolo Paulo ele está ensinando que é esperado que o mundo demonstre, né, idolatria, avareza, impureza, alcoolismo, roubo, mas não os crentes. Então ele diz assim, eu não estou falando simplesmente que você deixe, que você corte absolutamente relação com o idólatra, com o impuro do mundo, mas com o idólatra que se diz irmão, com os crentes que vivem como ímpio. É inaceitável que um crente viva assim. Como é que funciona isso então? Paulo diz que o problema é alguém, ele diz assim, dizendo-se irmão. Nessa expressão que ele usa, ele fala, o problema é aquele que, dizendo-se irmão, pratica essas coisas. Então vejam, Paulo se apega à linguagem da pessoa. Que ele diz, dizendo-se irmão. Ou seja, é uma contradição da língua com a própria vida. Então, o que eu professo ser, o que eu digo ser e o que realmente eu sou. Isso caracteriza um estado terrível da alma humana. O que eu digo ser e o que eu realmente sou. Esse é o cristianismo nominal. Quantos hoje, nas igrejas, na igreja evangélica, na igreja, estão vivendo uma vida totalmente contrária à vontade de Deus, mas cantam uma coisa que não vive, absolutamente não vive. E eu quero frisar que todo mundo peca, gente. Mas viver no pecado é uma coisa absolutamente diferente. Porque Jesus, ele tem parte, ele tem sociedade com o pecador, sim. Ele salva o pecador, ele se relaciona com o pecador. Mas não com o que vive no pecado. Não com o que vive no pecado. Vamos evoluir isso aí. Qual o grande problema da gente entrar nessa tensão entre o que eu digo e o que eu vivo? Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 12, abra lá Mateus capítulo 12, verso 36 a 37. Quero que vocês observem que Jesus ele vai tratar de um pecado imperdoável, chamado blasfêmia contra o Espírito Santo. E o pecado da blasfêmia na sua própria natureza é um pecado da língua. Blasfêmia significa falar contra Deus. Então em Mateus 12, lembrem disso, Jesus está tratando de um pecado imperdoável, chamado de blasfêmia. Então em Mateus 12, verso 33 a 37, ele continua dizendo o seguinte, ele diz assim, ou fazei, Mateus 12, 33, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Jesus está tratando do pecado da língua. E aí você entende que não é meramente da língua, ele está falando de uma vida inteira que está contradizendo o que a palavra, que a sua boca diz. Porque como eu posso falar, simplesmente dizer coisas boas, se eu sou mau? Terrível, irmãos. Um teólogo diz assim, os homens podem estar correndo para a perdição com o nome de Jesus em seus lábios. É isso que Paulo está tratando aqui. Alguém disse assim, o hipócrita é o homem que faz com que a sua luz brilhe de tal forma diante dos outros que eles não possam saber o que está acontecendo por trás dela. Isso é hipocrisia. Stephen Chernock, irmãos, um puritano, ele fala que uma ferida aberta pode estar escondida debaixo de um manto de púrpura. A gente está escondendo com uma linguagem
do que realmente a gente é. Então, Paulo, muito duro Paulo, né? Ele diz, com esse tal nem ainda comais. Com esse tal nem ainda comais. A gente não se afasta, irmãos, de alguém por uma decisão pessoal, quando a gente está tratando da igreja. Preste atenção, escute bem isso. Paulo não está falando de uma decisão particular. Então, simplesmente a pessoa entrou em determinado estado, uma condição de vida, e eu vou cortar a amizade com ela e ponto, e acabou. Não é isso que Paulo está falando. Ele está falando aqui de uma disciplina formal, uma decisão da igreja. Então não significa que a gente não deva se compadecer, que a gente não possa ajudar alguém que foi afastado, como acontecia na Idade Média, quando o Papa declarava uma pessoa excomungada, né? A pessoa tinha que morrer no chão, na lama. Não é isso, não é isso que Paulo está falando. Mas uma pessoa que foi expulsa da igreja, de certa forma, corta o vínculo com ela, sim. E para que compreenda isso, Paulo traz uma imagem aqui importantíssima, diz, com esse nem ainda comais, com esse nem sequer comais, nem sequer comais. Então vejam só, né? Calvino diz assim, nada valeria da igreja, de nada valeria a autoridade da igreja, se aos indivíduos fosse permitido convidar para a sua mesa aqueles que foram excluídos da mesa do Senhor. Então, a gente não pode tratar com leviandade, como uma coisa pouca, o fato da pessoa ser afastada formalmente. Então, devo demonstrar reprovação do estilo de vida. Por mais pesado que isso seja, é isso que a Bíblia ensina e realmente, em 1 Tessalonicenses, Paulo diz, para a vergonha dele. É para a vergonha. Isso é para que a pessoa reflita, que ela reconsidere, que ela reveja a sua vida, que ela volte atrás. Quando a gente demonstra, irmãos, tranquilidade com o erro de alguém, quando a pessoa está afundada, quando ela pratica e vive naquilo, então ela pode pensar o seguinte, vejam só como é que funciona a cabeça da gente, né? Eu não estou tão errado assim, porque eu tenho apoio de outras pessoas. Não é tão sério assim, porque outras pessoas ainda compreendem o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo. Mas Paulo diz, expulsa com ele nem sequer comais. Nem sequer comais. Essa é a palavra do apóstolo, irmãos. Palavra inspirada de Deus. Então, o pecador, na sua mente carnal, cego pelo pecado, ele vai pensar, não está tão sério, eu não preciso mudar tanto a minha vida. Então, com muita sabedoria, a gente precisa aplicar esse princípio. Primeiro, cuidando do nosso próprio coração. E tendo cuidado da maneira como a gente se relaciona com outros pecadores. E o grau do pecado. Vejam só o verso 12 e 13, final do texto. Versos 12 e 13, por favor. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. O malfeitor. Vejam só, esse texto ele é muito esclarecedor a respeito do papel da igreja. Vejam só, tá? A gente não julga o mundo. Nós não julgamos o mundo, porque o mundo não está sujeito à Bíblia, às leis de Deus, à Bíblia. Ou melhor, o mundo não se sujeita à Bíblia. Então, o mundo não está sujeito à disciplina eclesiástica, à autoridade do conselho da igreja. O mundo não participa dos sacramentos para que seja afastado da ceia do Senhor. Por isso, não cabe à igreja julgar o mundo. Mas nós julgamos uns aos outros, nós julgamos os de dentro. É isso que Paulo diz. Escute, aquele que tem esse escudo maligno, né, diz assim, ninguém pode me julgar aqui e tal e tal. Paulo diz, cabe a nós julgar os de dentro. Nós julgamos os de dentro da igreja. E Deus julgará os de fora. Deus julgará os de fora, ou seja, ainda que os incrédulos não se sujeitem à palavra de Deus hoje, haverá um dia que Deus julgará todos sem exceção. Cabe a nós agora tratar do nosso corpo, da igreja de Cristo. Então, Jesus, na linguagem de Jesus, em Mateus 18, ele fala,
Quando a pessoa está entregue ao pecado, aí Jesus diz assim, entregue à igreja. E a igreja trate como o fariseu e publicano. A conclusão de Paulo é, expulsai de entre vós o malfeitor. Muito importante, irmãos, compreender que nós não julgamos o coração de ninguém. A gente não conhece o coração de ninguém. A gente não vê o coração. Deus vê o coração. Mas nós julgamos as práticas, certo? Aquilo que a gente vê. É como o sacerdote, quando ele ia tratar de uma lepra. Ele tinha que ter muito cuidado e observar com muito cuidado como era a ferida. E olhar e colocar de quarentena, esperar e olhar de novo para então tomar uma conclusão final. Então, Jesus diz assim, você conhece a árvore pelos frutos. Não som do coração. Mas nós vemos o fruto. Que fruto você tem dado? O que você diz e o que você vive? Você tem caminhado na lei do Senhor, amado a palavra de Deus, escutado os conselhos, ouvido as exortações, se submetido ao julgamento da igreja? Ora, nós não somos uma catedral romana, a gente não determina a vida das pessoas, mas por intermédio da igreja, Deus fala ao seu povo. Então a gente tem que ter cuidado com a maneira como a gente vive, irmãos. Por quê? Porque quem nasceu de novo não vive pecando. É muito importante. Eu caio, eu peço perdão. Ou então eu caio e alguém me exorta e eu oro e me levanto. Ou então eu caio uma, duas vezes, ou um pecado pior, e alguém me repreende. Ou então eu caio, a coisa fica mais séria, então mais gente vem falar e me ajudar a me levantar. Mas aí a coisa fica mais séria. E o pecado ele começa a se aprofundar na minha alma, e rasgar a minha alma, e a coisa fica mais difícil de ser tratada. Isso pode chegar a ficar tão sério que a igreja não pode mais tratar, a não ser entregando ao mundo. Então Paulo diz assim, expulsai de entre vós o malfeitor. Eu quero insistir aqui para entender a linguagem que Paulo usa, porque essa linguagem está fundamentada em Deuteronômio. Especialmente Deuteronômio 17, versos 6 e 7, Moisés diz assim, irmãos, escute. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. Vejam, é isso que Jesus aplica em Mateus 18, quando ele fala, vai, exorta o teu irmão, se ele não ouvir, chama outro. Pelo depoimento de 2 testemunhas, se ele não escutou, entrega à igreja. Mas Moisés diz assim, então as mãos das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Aí Moisés conclui falando, assim eliminarás o mal do meio de ti. Eliminarás o mal do meio de ti. Claro que isso aqui era uma mistura, né, de lei civil, porque ninguém vai morrer. Não cabe à igreja aplicar nenhum tipo de lei física. Mas o princípio é o seguinte, aquela pessoa que vive no pecado é como se ela tivesse morta. Então ela é afastada do arraial. A palavra traduzida aqui, quando ele diz assim, expulsai de vós o malfeitor. Que palavrinha é essa? O que significa malfeitor? É a mesma palavra que Paulo usa lá em 2 Coríntios 6, e que João usa em 1 João 5, para se referir ao diabo. A palavra é maligno. Maligno. É a mesma palavra da oração do Pai Nosso, quando Jesus diz assim, livra-nos do mal. A palavra mal ali pode ser traduzida por maligno. E aqui Paulo diz assim, expulsai de vós o maligno. Que coisa séria, irmãos. Isso é muito sério. Jesus está atribuindo o nome que é dado ao diabo à pessoa que vive no pecado. Escute isso. Certa vez, não necessariamente a pessoa perdeu a salvação, ninguém perde salvação, mas não necessariamente a pessoa ela não vai se arrepender, acabou, mas é interessante porque
Uma certa vez, o apóstolo Pedro pecou contra Jesus. Vocês lembram disso? E Jesus repreendeu Pedro severamente. O que é que Jesus disse para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Judas traiu Jesus e esse se perdeu absolutamente. Jesus disse assim: um de vós é diabo. Um de vós é diabo. Algumas vezes nós somos tão dominados pelo pecado que a gente se associa ao diabo, de tal modo que nós recebemos o seu nome: maligno, malfeitor. Esse é o nome que Paulo usa para falar daquele que vive no pecado. Thomas Brooks, ele fala assim: cada vez que cedemos ao pecado, convidamos Satanás para entrar em nosso ser. Cada vez que você cede ao pecado, Satanás ganha um pouco mais de espaço. Cuidado. Vocês lembram que é interessante, né? A igreja evangélica hoje, infelizmente, muitas igrejas falam mais do diabo do que de Deus. E eles falam de como o diabo faz isso e aquilo na vida de alguém. E a pessoa, quando está com o diabo no couro, né, na vida, ela demonstra um monte de sinal aí, fala e espuma pela boca, fica com uma força sobrenatural. E Judas não fez isso. Ele foi trair Jesus. E o jovem que dormiu com a esposa do seu pai, ele dormiu com a esposa do seu pai. E Paulo disse: é maligno, é malfeitor. Isso é uma pessoa que está sob o domínio de Satanás. Ela não vai ficar com o olho vermelho, ou vai crescer um chifre, né? É porque Satanás não é assim, né? Mas ela vai... Os sinais não serão esses, os sinais serão escravidão, da cobiça, da mentira, do adultério, do orgulho. O pecado vai marcar a vida dessa pessoa. A gente pode chegar, irmãos, a um estado em que nada mais justo do que ser entregue ao maligno. A gente pode pensar também que se há alguém em nosso meio que, dizendo-se irmão, vive como o diabo, é como se o diabo estivesse tentando habitar no meio do povo de Deus. Qual é a intenção do diabo em habitar no meio do povo de Deus, se não destruir o povo de Deus? Então o tratamento é esse: tira de vós o maligno, tira de vós o malfeitor. O pecado, irmãos, ele está em nós como uma doença. E o pecado pode estar em você como uma doença infecciosa que se alastra, inveterada, crônica. Só o sangue de Cristo pode purificar a gente. Só Ele pode lavar a gente do pecado. Só Ele pode impedir que o pecado se alastre e tome conta da nossa vida. Que o diabo reine sobre nós. Só o poder da ressurreição e do Espírito de Deus pode conter e derrotar o poder do diabo. Só Cristo Jesus. Só Ele pode fazer isso. Não há técnica. Você imagina uma pessoa que foi e tentou ir fazer tal coisa e ela ignorou as exortações, o evangelho, a pregação da palavra, e ela nem entendeu o momento específico em que ela não conseguia mais sair daquela condição. Você já viu alguém, como eu já vi, você fala assim: você é escravo do álcool, não bote mais isso na sua boca. Já viu alguém assim? A pessoa diz: doido, para com isso, eu não sou assim não, isso é besteira, não é desse jeito não, está exagerando. Pessoa por aí lançada ao chão, na madrugada da vida. Ninguém diz, né? Sou alcoólatra. Isso é um conhecimento que todo mundo tem, né, gente? Porque é assim que o pecado faz, a gente não percebe o momento em que ele tomou conta do nosso ser. O que pode curar, então, a nossa alma? O que pode nos livrar dessa doença inveterada? Thomas Goodwin disse assim: se a justiça de todos os anjos fosse trazida a nós, não serviria para nos libertar de um só pecado.
Apenas um pecado, só um pecado, faria com que todos eles se perdessem. Tal é a seriedade do pecado. A que nível de perversidade a gente pode chegar? A que profundeza da iniquidade nós podemos chegar? Quer dizer que não há lugar na nossa alma que o pecado não possa chegar. Tome cuidado com isso. Do mesmo modo, e de maneira ainda mais profunda e mais real, não há um lugar sequer na minha vida que Deus não possa chegar. Que o sangue de Cristo não possa chegar. Que Deus não possa me libertar. Não há um lugar na vida humana, na alma humana, que Deus não possa reinar. E não há pecado escondido que Ele não possa achar, destruir e curar. Não há. Alguém disse assim: não há nenhum náufrago perdido no mais profundo mar da iniquidade que o profundo amor de Deus não possa alcançar e remir. O teólogo disse assim: uma gota do sangue de Cristo é suficiente para perdoar e cobrir uma multidão de pecados. Por quê, gente? O que Jesus fez? Ele desceu às regiões inferiores da terra. O Senhor da glória, o Rei do universo, foi crucificado para livrar você da escravidão do pecado. É por isso que essa carta ela é tão preciosa, né? Ela começa falando de forma tão firme sobre a cruz. Porque Paulo ele vai tratar de problemas tão notórios, tão terríveis na igreja. Então ele começa falando da cruz, o evangelho da cruz, a loucura da cruz, o escândalo da graça. Porque Paulo está fundamentando, ele está colocando a base da cura que ele vai apresentar. Ele estava preparando o terreno para trabalhar as feridas mais profundas e como elas podem ser curadas. Pecados terríveis, situações complexas ali naquela igreja. Tão difíceis. Como é que essa igreja ia escapar disso? Como eles iam se livrar disso? A cruz. Por isso Paulo começa falando sobre a loucura da cruz. A gente já tem tantas provas, irmãos, do que nós somos capazes de fazer contra nós mesmos, uns contra os outros. Só o evangelho pode transformar a gente. Só a cruz pode salvar a gente. Veja como Deus odeia esse pecado. Esse pecado que você está cometendo. Esse pecado que tem marcado a sua vida. Como Ele odeia esse pecado. O Pai esmagou o Filho dele na cruz. Ele esmagou, Ele moeu o Filho dele na cruz. E era o meu pecado, era o meu orgulho. Era a minha impiedade ali. E Deus estava massacrando o meu orgulho ali, a minha mentira, o meu adultério, a minha fornicação. Thomas Goodwin disse assim: o fato de Deus ter matado o seu próprio filho por causa do pecado foi uma manifestação mais clara da sua ira do que se ele tivesse criado e sacrificado milhões de mundos. Como Deus abomina o pecado, ao ponto de matar o seu próprio filho. Você entende? Você está brincando com aquilo que matou o Filho de Deus? Você imagina que seu pai, a sua mãe, uma pessoa que você ama, morreu por causa do álcool, por causa das drogas, aí você diz assim: eu não quero nunca mais olhar para esse negócio, eu não quero colocar um pingo de álcool na minha boca, eu não quero colocar um cigarro na minha boca, porque isso matou o meu pai. Muito mais sério do que isso, gente. A decisão é a gente dizer assim: pecado que matou o meu Salvador. Não quero nunca fazer isso, eu não quero nunca praticar isso. Qual é a cura? Qual é o remédio que você deve usar? O Evangelho. O sangue de Cristo. O que é essa mensagem? É do Evangelho que se encontra a justiça de Deus. Como diz Thomas Goodwin, mais uma vez. Aqui está uma justiça tão eficaz que serve para milhões de pecadores. Tão ampla que é capaz de cobrir mundos de pecados e milhões de mundos. Tão longa que alcança a eternidade.
uma justiça eterna. E nenhum pecado do povo de Deus pode desgastá-la, ou esvaziar, ou diminuir o seu poder. Esse é o Evangelho glorioso que me cura de toda a malignidade do pecado. Essa é a mensagem do Evangelho de Cristo. O que é que eu devo fazer então? Eu devo pegar o sangue de Jesus como um remédio, passar na minha ferida, nos meus pecados. Tenho que pegar a palavra de Deus como um algodão e molhar no sangue de Cristo, esfregar na minha chaga. Meditar naquilo que Ele fez por mim, naquilo que Ele fez por mim para me salvar do pecado. A gente tem medo do inferno, Deus me salva do inferno. Ele primeiro me salva do pecado, da escravidão do pecado. Então, irmãos, a gente deve pensar em como Deus pode abençoar o seu povo, aplicando esse mesmo remédio à igreja do Senhor, ao povo de Deus, à comunidade dos santos, para que a gente seja purificado. Quanto mais séria a ferida, mais esse remédio vai arder, mais esse remédio vai ser usado por mais tempo. Mas só assim vai haver cura. E isso é bom. Então vamos buscar a pureza da igreja, uma vida de santidade, uma vida que reflita o caráter de Deus, uma vida, não morte, vida. Porque Cristo morreu para me dar vida e vida em abundância. Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar. Deus maravilhoso, Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós te louvamos, Senhor, pelo teu sangue derramado na cruz. Pedimos, Deus, que tu nos dê santo temor, porque somos pecadores, Pai. Livra-nos da tentação. Não nos permite, Deus, que a gente caia em tentação. Ó Deus, cura aquele coração ferido pelo pecado, marcado pelo pecado, Senhor. Traz vida, restauração. Abençoa a tua igreja, Deus. Purifica-nos. Ficaremos limpos.